A Bíblia diz que Deus, ele cria o homem e a mulher e dá uma só recomendação: coma de todo fruto, mas não coma o fruto do conhecimento. Sabemos que isso infelizmente acontece. A Bíblia vai revelar que a serpente engana a mulher, e a mulher come e dá ao teu marido. Observe que Adão e Eva foi levantado para constituir família, só que a serpente estava se intrometendo no meio da família, aonde não era para estar. Entenda aqui, ó. Deus está dizendo: uma coisa é família, outra coisa é vizinhança, outra coisa é parentela. Deus está dizendo: ó, cuidado com a serpente que está tentando adentrar na tua família. Alguém está entendendo o que Deus está falando? A serpente engana a mulher, e a mulher dá quem? A homem. E Deus diz para o homem tudo que você acabou de ler. Agora existem dois tipos de família. A primeira família ela é baseada em Adão, e a segunda família é baseada em Cristo. Me pergunte qual é a diferença. Eu vou lhe dizer a diferença. A família baseada em Adão cai toda hora. A família baseada em Adão tem serpente no meio toda hora. A família baseada em Adão, o pecado reina no meio da família. Glória! Mas tem uma geração que tem uma família baseada em Cristo, onde a família é santa, onde a família é purificada, onde a serpente passa mal. Glória! Deus está dizendo: quem é que está reinando na tua casa? É a serpente ou é a minha presença? Deus está dizendo: eu não quero pecado no meio da tua família. Eu não quero você compartilhando aquilo que eu não quero que você. Deus está dizendo: eu não quero você compartilhar com pecado. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Tu és santo, Deus. Sabendo disso, Aleluia. a quem você tem se espelhado olhando a Bíblia de Gênesis, Apocalipse? Aleluia, Deus. Você cai toda hora. Oh, Deus, me perdoa. Verdade. Hã? Aleluia. Jesus Cristo, ele até morreu, irmão. Mas quando ele foi levantado no terceiro dia, foi para nunca mais, irmão. Aleluia. Está entendendo o que eu estou falando? Se Deus te levantou, irmão, é para nunca mais tu retroceder. Se Deus te ressuscitou no espiritual, é para nunca mais tu morrer de novo. Se Deus acordou você, é para você não dormir mais. Se Deus levantou, estendeu a mão e te deu uma família, é guerreira por ela, é porque é sua. Deus te deu e estabeleceu. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Olha para teu irmão e diga para ele: não faça de nada, não. Não faz igual Adão, não. Não dá ouvido à serpente, não. Não come sem perguntar o que é, não. Glória. Pergunta o que é, glória. É o que ele está me dando, é o que é isso aí, ele vai. Tem gente que leva qualquer coisa para casa, tem gente que recebe e já come, tem gente que me dá teu nome todo, toma aí meu nome todo, toma. Aí você está dando corda para o adversário trabalhar, aí você está revelando tua intimidade, aí você está dando corda para a serpente. Eita glória, usar e fazer e acontecer. Mas Deus está dizendo: é família, é lugar fechado, eu guardo aqui do teu glória, é para ninguém roubar tua coroa. Deus está dizendo: é o que te dei, cuida, guarda, porque é você quem faz isso. Tu és fiel, Deus. Se Deus lhe der hoje um carro,
uma bicicleta, um avião. Deus lhe deu, não foi? Quando ele dá, ele dá. Aleluia. Mas quem que vai lavar? Hein? É Deus. Aleluia. Quem vai fazer as manutenções? É aí que está o erro. Deus lhe dá alguma coisa e você relaxa. Deus lhe deu, faça a manutenção dela. Cuide da tua casa, cuide da tua família, porque essa responsabilidade é sua. Quem está entendendo isso? Está entendendo mesmo? Aleluia. Não aceite o pecado lá não, tá bom? Pode colocar ele para fora na autoridade. Pode cortar as pessoas que querem saber demais da tua vida. Pode dizer a ela assim, ó, não te interessa. Porque tem gente que vai na tua casa para poder, ó, colher e levar. Aí fica indo e voltando, indo e voltando. É serpente, irmão. Vigia. Está na hora de você saber quem é que você está lidando. Quem está entendendo o que Deus está falando? Fica de pé em nome de Jesus. Pode deixar aí. Vou orar mais um pouco. Glória. Quer que você coloque a mão no teu coração para poder estar orando, amém? Está faltando glória aqui. Está faltando levar sobre, levar aqui. Está faltando aleluia na casa. Recebe a glória, Deus, Deus está dizendo para alguém aqui que você não vai perder. Não te chamei para perder. Deus cuida dos corações nessa noite. Eu não sei como a tua igreja entrou aqui em concordância com as orações que eu fiz. Eu não sei como é que essa pessoa saiu de casa e ela entrou neste casa, neste aprisco, neste ambiente a qual tu é o pastor, nesta olaria em onde tu é o oleiro. Oh Espírito Santo, eu lhe peço agora em nome de Jesus, vai no mais íntimo do coração desta mulher, vai no mais íntimo do coração deste homem, Deus. Vai fazendo o que homem não consegue fazer. Vai fazendo, Espírito Santo, aquilo que no natural não conseguimos fazer. Espírito Santo, o Senhor não é Deus do natural. Quando é glória, quando o Senhor entra, as coisas não é mais natural, mas passa a ser sobrenatural. Glória. Oh, o Espírito Santo, era natural que a mulher, a filha de Jairo, morresse por uma enfermidade, Deus. Porque tem enfermidade que leva à morte, mas quando o Senhor entra em cena, não é mais natural. Porque é natural morrer. O que não é natural é ressuscitar. Espírito Santo, glória. Eu quero invocar o teu nome nesta noite. Para que o Senhor venha venha fazer o decova, a súbia, o sobrenatural. Pai, é natural que a mulher venha sangrar e ficar no fluxo de sangue, e o médico dizer que não tem jeito, mas tocar no Senhor e receber cura já não é mais natural, já é sobrenatural. Glória. Pai, é natural, está queimando no meio do mar, tempestade, Pai, é porque a tempestade é natural. O que não é natural é o Senhor que andando por cima dela. Oh, aleluia. O que não é natural é o Senhor dizer: acalma, vento, e ele acalmar. Quem é esse? Quem é esse? Ah, Senhor, está escrito lá no teu túmulo, não dá mais aqui, ressuscitou. Então levava-se, faz o Senhor, faz o Senhor, faz o sobrenatural nesta casa. Pai, é normal a tua filha, o teu filho chegar ao caco, é normal chegar triste, chegar abatido, porque o Senhor disse: no mundo tereis aflição, mas
de osso. Pai, é normal, porque osso arruína. O que é sobreda é alguém abrir a boca segundo a tua vontade, e aí o reboco na face, o réu me mentia de basúria. Eita glória, Espírito Santo, vai na casa dessa mulher, faz bater osso com osso. Espírito Santo, vai na casa desse homem, faz o reboliço. Precisamos ouvir. Aleluia, glória, glória, glória. Glória a Deus. Precisamos ouvir. Glória a Deus. Semanta vicúbia, ramanto e rivais, terra nevasso. Precisamos ouvir. Levanta que vina na súria. Precisamos ouvir, Deus. É normal, Deus, alguém morrer de enfermidade, ressuscitar no quarto dia, que é impossível. Espírito Santo, hoje eu invoco o teu nome nesta casa. É porque tu não és Deus de natural, Pai. É quando esta mulher chegar em casa, é quando este homem chegar em casa, Pai, ainda que seja amanhã pela manhã, o telefone vai tocar. Porque do jeito que está não vai ficar. As coisas serão mudadas e vão acontecer. Sobrenatural. É porque Deus, é porque quando o Senhor chega, é quando o Senhor entra, é quando o Senhor está presente, é nada mais é igual. Então, Pai, vai lá e mostra para ele, e mostra para ela, Pai, como é que o Senhor faz. Espírito Santo, é quem era Zaqueu até se encontrar contigo. Espírito Santo, é quem era o apóstolo Paulo antes de se encontrar contigo. Hoje tem um encontro com a tua igreja. Faz como o Senhor quer. Sinta-se a mão. Se ela não viveu o sobrenatural ainda, faz relato, porque eu já sinto o Senhor trabalhando no nosso meio. Você pode orar pela tua casa? Pode? Apresentar teu casamento, apresentar teus filhos, seu filho, apresentar a casa, apresentar aquilo que você está planejando aí no teu coração. Diga a Deus, eu quero fazer assim, assim. A Deus, entrega na minha mão aquilo que eu estou precisando, porque Ele está ouvindo a tua oração. Eu falo com Ele, Deus, eu tenho que mudar umas coisas lá em casa. Eu digo a Deus, eu estou pensando assim, comprar algo, Ele vai me dar. É porque Ele é Deus abençoador, galardoador. Ele é Deus, é quem pode te entregar aquilo que para você é impossível. Mas Ele não tem nada impossível, não. Sabe por quê? Não há nada impossível para Deus. Ele vai e fala com ele. Ele fala com ele porque Ana estava com a mão encerrada, mas falou com ele. E foi num culto assim, oh glória. Às vezes Ana chorou. Muitas das vezes Ana estava ali, ninguém entendia Ana. Então você quer grande mesmo, seja sincero, toque no coração dele, chame a atenção do mestre, faça uma coisa, porque eu tenho certeza que ele estará passando este lugar. Não deixe que a tua vida seja mais uma vida. Não deixe que a tua vida, não espere que o anjo desça e toque na água, porque ele está batendo quem passa. Ele está passando e está dizendo, eu estou aqui, pede. Está escrito, pedi, e dá-se-vos-á. Bater e a porta se-vos-á. Porque quem pede, recebe. E quem busca, encontra. Ele está dizendo, peça, para tu ver o que eu vou fazer. Ele está dizendo, senta comigo, conversa e chegaremos a um acordo. Ele está dizendo, eu estou aqui para te ouvir, porque meu ouvido não está tapado, a minha mão não está encolhida. Fala comigo, vai, Ele está te ouvindo, fala com ele. Se lavar aqui demanda, se bloquear a caravaça.
Fale com ele, porque o inferno ele fica lançando. Porque hoje é uma noite de batalha. Você precisa entrar na navalha. Dá dimensão para receber o negócio. Porque o adversário não quer que você receba. O adversário não quer que você ganhe. Mas hoje ele vai sair da tua frente. Porque quem vai na tua frente tem por nome de general de guerra. Tem por nome de Senhor dos exércitos. Ele é valente na batalha, escudo forte. Ele voa nas asas, sobe nas asas do querubim, desce e resolve a tua causa. É quem é o adversário diante do teu Deus. É quem é o gigante diante do Deus do rei Davi. É quem é. Não se preocupe, pensa que ele vai mudar a tua história. Pensa que o que não estava dando certo, ele vai passar a dar. Pensa, porque teu telefone vai tocar, a bênção vai chegar, o carteiro vai chegar. Peça para tu ver. É porque tua família não será aquela decepção que até uma hora atrás você era. Mas você será e terá uma família de bênção, uma família restaurada. Depois disso você vai cantar é o hino da vitória. Não adianta Faraó se levantar, não adianta o mar vai estar fechado, porque quem mandou ele garante, ele vai abrir o mar e você vai cantar. A lua, toda língua maligna, todo trabalho oportunidade, toda palavra. Mais uma vez, toda vez para a tua casa. Glória a Deus, Santo Deus, glória, aleluia, Deus, toda honra, toda Deus, tudo que é feito aqui é para o teu nome ser glorificado. E eu tenho certeza que do jeito que está essa casa aí, Deus, do jeito que está não vai ficar não. Não vai ficar não. Do jeito que está a coisa lá não vai ficar não. Deus, a tua palavra diz que o Senhor dá ordem a anjos ao nosso respeito. Ramanto. Então começa, Deus. E peço para a glória do teu nome e dá ordens aí de cima. Isaías viu, Deus. João viu. Glória a Deus. Toda a ordem lá para quebrar tudo que o adversário tramou. Vai fechando a sepultura, Deus. Se Deus colocar alguém da tua parentela em lembrança, pode orar também, tá bom? Porque é Deus querendo dar um livramento a esta pessoa. Não cesse de orar pela tua casa. Não deixe o inferno lhe oprimir espiritualmente. Mas pode orar, pode isso. Pode falar com ele, porque estamos em batalha. Ela manto. Não vai prevalecer a vontade do inferno, porque quem manda na tua casa é o Senhor Jeová. Não vai prevalecer o que o adversário tramou contra a tua vida, porque quem manda na tua vida é o Senhor Jeová. E digo mais, que a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não vai faltar. Não vai faltar nada na tua casa. Eu começo a falar com Deus. Se está desempregado, pede a Ele que Ele vai dar. Ele abre porta, Ele não mudou. Glória. Em nome de Jesus. Diga assim, ó, em nome de Jesus. Tudo que eu estiver na minha casa, tudo que eu estiver atrapalhando os meus caminhos, diga em nome de Jesus. Diga assim, ó, inferno, você não pode com o meu Deus. Então a ordem, diga a ordem com autoridade, diga a ordem, é para pegar a bagagem
de cair fora. Diga assim, ó, a ordem é para pegar tudo que você tramou contra a minha casa. Se tem filho, fale contra o meu filho. Se tem casamento, diga contra o meu casamento. Diga, ó, não tem maior nem menor. Diga assim, ó, diga todo principado. Diga assim, ó, toda falange. Diga todo espírito maligno. Diga assim, ó, o meu Deus é a cabeça de todo principado e potestade. Então, ó, a ordem é para cair fora. Diga assim, queima, Jesus, queima. A palavra olha Jeová trabalhando na tua casa. Olha ele na vaca, olha ele aí, olha ele quebrando lá. Olha ele tirando branca a rua de lá. Olha ele, olha ele tirando a pombagira. Olha ele tirando a chucaveira que está querendo matar a cava. Chuvia, alguém da tua casa. Olha ele aí trabalhando. Você pode sentir, você pode sentir, eu posso sentir, olha a espada da face, quebrando tudo lá. Você que não estava dormindo, ei, vai ter uma noite maravilhosa. Diga assim, papai, queima tudo lá. Diga, queima, Jesus, queima. Diga assim, é para a glória do teu nome. Queima. Diga, queima. Diga assim agora, com a força quebrada, maligno. Em nome de Jesus, diga assim, ó, deixa eu te dar um recado, Padre. Deixa eu te dar um recado. Diga assim, ó, eu não estou sozinho. Diga assim, ó, eu estou com a igreja. Eu estou com toda a igreja. Diga assim, ó, está escrito, a porta do inferno não prevalece. Diga assim, ó, silêncio.